Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia. O programa de hoje vai tratar sobre a verdadeira liberdade. Você se sente uma pessoa livre para fazer o que quiser? Todos nós ansiamos desde pequenos pela liberdade. Quando ainda muito jovens, a liberdade está relacionada com a realização de nossos sonhos e desejos. Queremos fazer tudo, experimentar tudo o que há ao nosso redor. Por outro lado, não podemos deixar de falar daqueles que sentem ou se sentiram escravizados. Embora a escravidão tenha sido tolerada e até mesmo incentivada em muitas civilizações ao longo da história, ela não tem nos dias atuais a mesma presença que tinha no passado. Entretanto, lamentavelmente, ainda é possível ver sinais de sua presença nos dias atuais no chamado trabalho escravo. No Brasil, a prática do trabalho escravo é tipificada como crime, conforme o artigo 149 do Código Penal Brasileiro. A norma prevê o crime em 4 situações. Limitação da liberdade de se desligar do serviço, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. A pena para quem pratica tal crime pode ser de 2 a 8 anos de cadeia. Embora a escravidão e o trabalho escravo sejam práticas intoleráveis nos dias de hoje, elas foram aceitas no passado por alguns. Porque o homem foi criado para desfrutar de liberdade. A própria natureza não nos oferece celas, mas campos, florestas, rios e mares onde possamos viver e caminhar livremente. A narrativa do chamado Livro dos Inícios, o livro de Gênesis, nos aponta que foi dado ao homem um jardim para que ele o cultivasse e nele vivesse. Ora, o Criador ofereceu jardim e não cadeia. Ao longo da história, o homem desprezou não somente o jardim, mas a comunhão com o Criador do universo e condição de desfrutar da liberdade por ele oferecida. A partir daí, a liberdade deu lugar a uma escravidão que conduziu o homem e toda a sociedade a um tipo de antivida, onde o que prevalece é o roubo, a violência, o lucro a qualquer custo, a prevaricação, a promiscuidade, a degradação ambiental e a destruição do próprio homem. Desta forma, a liberdade deu lugar à libertinagem e o homem deixou de ser livre. Sem liberdade, podemos ter pés e não conseguir sair do lugar que estamos. Podemos ter olhos e não ter a abertura e visão suficientes para discernir o que está diante de nós. Podemos ter muitos bens e viver amarrados a um tipo de pobreza e insatisfação que não nos permite viver bem. Podemos não estar internados num hospital, mas sermos prisioneiros de doenças. Podemos estar bem vestidos e com a vida em farrapos, que nos acorrentam a desfilar modelos da moda que em nada nos mudam de dentro para fora. Podemos estar rodeados de pessoas, mas reféns de solidão. Mas será possível o homem ainda ser semelhante ao vento? Ou seja, é ainda possível o ser humano não viver preso a qualquer coisa que insiste em escravizá-lo ou a controlá-lo? Seria como se ele fosse um boneco sem capacidade de dizer não a aquilo ou a aqueles que torcem e trabalham para que ele erre o alvo, peque, transgrida e aceite passivamente qualquer condição antivida como destino imutável? Queremos responder estas e outras perguntas depois do intervalo. A verdadeira liberdade. Este é o assunto de hoje. Não saia daí.
A verdadeira liberdade. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Como poderíamos considerar o nosso limite de liberdade? Felizmente, para nossa alegria, a verdadeira liberdade pode ser conhecida e vivenciada por meio daquele que declarou: E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mesmo que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O homem é um ser escravo do pecado, mesmo tendo liberdade política, mesmo podendo ir e vir, ele é um prisioneiro do pecado, ele é um escravo do pecado. E nenhuma religião pode libertar o homem dessa escravidão. Nenhuma experiência mística pode libertar o homem dessa escravidão. Nenhuma psicologia de autoajuda pode libertar o homem dessa escravidão. Somente Cristo tem o poder de quebrar essas algemas, de romper esses grilhões, de abrir estas portas de ferro que mantém o homem nesse claustro, nesta masmorra, nesta prisão. Jesus Cristo liberta o homem quando o homem arrepende-se do seu pecado, quando o homem confia nele como seu salvador pessoal e tem uma experiência que nós chamamos de novo nascimento, uma conversão. E esse homem então sai das trevas para a luz, esse homem sai da morte para a vida, ele sai da escravidão para a liberdade. Sem esta liberdade oferecida por Jesus Cristo, continuamos reféns da pior das prisões, aquela que nos leva, mesmo estando soltos, a viver sob cárceres. Essa é a história de um homem que conheceu a verdadeira liberdade que há em Cristo e ainda por cima se tornou um pregador da palavra de Deus. Mas nem sempre foi assim. Eu fui policial militar durante 10 anos no Rio de Janeiro e por causa de um pecado que eu cometi, eu fui preso, perdi a minha função, fui expulso da corporação e entregue ao sistema penitenciário. E dentro da prisão, pregaram a palavra de Deus e ali eu me converti, isso no ano de 1994. Este homem, mesmo impedido de viver livremente em meio à sociedade, experimentou a verdadeira liberdade. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E sem rodeios e de forma simples, ele nos responde por que estar com Cristo significa ser livre. Nós que estamos aqui fora, agora eu aqui fora, é muito difícil entrar dentro de um presídio para a evangelização. Então o meio de comunicação é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, quando nós podemos levar essa mensagem para o detento e o detento também transportar essa mensagem para os seus familiares. E foi na palavra de Deus, difundida por meio de um programa de TV como este, que ele encontrou consolo quando uma falha do sistema judiciário o levou novamente para a cadeia. Como está na minha camiseta, Jesus transforma. Quando não temos a Jesus como nosso guia, ficamos presos como escravos. Essa é a escravidão que a Bíblia chama de escravidão do pecado. Escravidão que nos cega e que impede de acertar o alvo. Escravidão que nos leva a viver de fracasso em fracasso, de frustração em frustração e de ilusão em ilusão, de tristeza em tristeza. Entretanto, a liberdade ensinada e oferecida no Evangelho segundo João e que todos podemos desfrutar não está distante de nós, nem está nos códigos normativos feitos pelos homens ou nos acordos diplomáticos por eles estabelecidos. Ela não depende de pagamento adiantado, status ou casta social superior, não está atrelada a algum rito ou autoflagelo e muito menos vinculada a qualquer assentimento intelectual ou a algum tipo de sistema religioso, filosófico ou científico, mas ela é oferecida graciosamente em Cristo Jesus, fonte segura e suficiente para quem busca ser verdadeiramente livre. Finalmente, a verdadeira liberdade, segundo as Escrituras Sagradas, não se baseia em uma ideologia, um conceito, uma onda, uma tecnologia. Ela é uma pessoa e esta pessoa é Jesus, aquele que disse a um mestre religioso de sua época:
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eis aí a verdadeira liberdade. Ser nascido por obra do Espírito de Deus para ser livre como o vento. O filme Jornada para a Liberdade retrata bem a história de William Wilberforce, nascido em 1759 e morto em 1833. Não foi à toa que William Wilberforce, um nobre representante do parlamento britânico convertido a Cristo em razão de sua fé, tanto se empenhou ao longo de sua vida para que seu país realizasse reformas sociais que tornassem sua nação melhor e mais justa, assim como trabalhou incessantemente para que o tráfico de escravos chegasse ao fim. E não podemos deixar de mencionar a história daqueles que realmente sofreram com a escravidão, como é o caso dos negros no Brasil. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Precisamos ter em mente que Deus não faz acepção de pessoas e não se alegra quando somos instrumentos para escravizar as pessoas, seja com palavras ou fisicamente. Mas combate tudo quanto leva homens, mulheres, crianças a qualquer tipo de escravidão ou degradação que roubem deles e delas a condição de serem livres e a viverem dignamente em Cristo a verdade que liberta. A verdadeira liberdade. Queremos continuar com este assunto com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre a verdadeira liberdade. E eu vou conversar com você sobre este assunto à luz de um texto bíblico de João, capítulo 8, verso 32 a 36. Eu peço a sua licença para ler esse texto. Está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam os judeus a Jesus: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versos 32 a 36. O que é liberdade? Muitas pessoas, em nome da liberdade, caminham rapidamente para a escravidão. Muitas pessoas, querendo ser livres, colocam o seu pescoço numa coleira e se enjaulam numa masmorra de opressão. Quantas pessoas que, querendo ser livres, se tornam dependentes, adictas, prisioneiras do álcool, das drogas, da promiscuidade. Na década de 80, um livro foi muito conhecido. Aliás, fizeram um filme por causa da mensagem deste livro. E o livro era Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada,
prostituída. Nesse livro, a autora descreve que, quando era jovem, seus pais a criaram com regras muito rígidas, com balizas bem definidas, vigiando seus passos, estabelecendo limites, aonde ir, com quem ir, a hora que volta para casa. E essa moça então pensou consigo: quando eu crescer, eu vou agir exatamente o contrário com a minha filha. Não vou colocar limites, não vou colocar fronteiras, ela vai escolher o que é melhor para ela, ela vai tomar as suas próprias decisões, eu não vou interferir na vida dela, ela será completamente livre. E a autora do livro conta a sua própria história de como ela teve uma filha e fez exatamente isso, não colocou limites, não estabeleceu critérios do certo e do errado, não tomou cuidado de ver com quem sua filha andava, onde sua filha ia, o que ela fazia. Aquela menina, então, sem limites, em nome da liberdade, se envolve com as pessoas mais perigosas. Começa a usar drogas, começa a usar álcool. E com 13 anos, Christiane F. estava drogada e prostituída. Aquela mãe, em nome da liberdade, pensou estar construindo um caminho de plena liberdade para sua filha. E estava empurrando a sua filha para dentro de uma prisão escura, insalubre e mortal. O que é liberdade? Algumas pessoas dizem: eu tenho liberdade. Liberdade para quê? Para se embriagar? Liberdade para quê? Para se prostituir? Liberdade para quê? Para se drogar? Liberdade para quê? Para fazer o que é errado? Para se corromper? Esta liberdade não é liberdade, isso é libertinagem. É libertinagem. As pessoas que se envolvem com os vícios, elas não são livres, elas são escravas. Foi Jesus Cristo quem disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Há uma grande diferença entre o não pode e o pode não. Por exemplo, se você está diante de uma pessoa que é adicta do álcool, você põe diante dela uma garrafa de uísque, ou uma lata de cerveja, ou um conhaque, ou seja, que tipo de bebida for, ela não pode deixar de beber. Ela é escrava do álcool. Você pega uma pessoa que é viciada em drogas e coloca um papelote de cocaína diante dela, ela não pode deixar de usar, porque ela é escrava daquela droga. O que é ser livre? Ser livre é aquele que pode não. Pode beber? Pode, mas ele pode não beber, ele é livre. Ele pode fumar? Pode, mas ele pode não fumar, ele é livre. Ele pode usar drogas? Pode, mas ele pode não usar drogas, ele é livre. A liberdade verdadeira é aquela quando você tem a escolha e você é capaz de escolher aquilo que é certo e não ser induzido à força do vício, aquilo que é errado. Agora, essa liberdade o homem não a tem por si mesmo. Não é uma questão de boa criação apenas, não é questão apenas de personalidade ou temperamento. É Jesus Cristo quem diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você conhece a Jesus, quando você reconhece que você é um pecador e que você comete pecado e, portanto, é escravo do pecado, e você não pode livrar-se do pecado por você mesmo, você não pode expiar suas próprias culpas, você não pode lavar o seu próprio coração, você não pode purificar a sua própria consciência, você não pode perdoar os seus próprios pecados, e você corre para os braços de Jesus, arrependido, Ele liberta você.
Ele quebra as suas algemas. Ele tira você dessa masmorra existencial. Ele torna você livre, verdadeiramente livre. Os judeus protestaram com Jesus, não, mas nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que deveremos ser livres, que somos escravos do pecado? Há muitas pessoas que imaginam que pelo fato de terem nascidas num país chamado cristão, de frequentarem uma igreja chamada cristã, ou por terem pais chamados cristãos, que esses elementos externos por si só possam trazer para elas verdadeira liberdade. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. A verdadeira liberdade é uma experiência pessoal, individual, intransferível. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Por melhor que você seja, por mais virtuoso, por mais religioso, por mais benemérito que você seja, você é pecador como eu sou pecador, como todos os são. Nós não podemos libertar-nos a nós mesmos. Só Jesus tem poder de quebrar as nossas algemas, de romper os nossos grilhões e nos tornar verdadeiramente livres. Por isso Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres emocionalmente. Quantas pessoas prisioneiras da mágoa, do ressentimento, do ódio, da vingança. Livres moralmente, quantas pessoas que a vida está completamente emporcalhada, maculada, suja, num lodaçal, num tremedal de lama. Pessoas imiscuídas nos escândalos maiores e mais profundos. Pessoas cuja boca é um poço de sujeira porque o coração está sujo. Quando Jesus Cristo entra neste coração, Ele faz uma limpeza, há um lavar regenerador do Espírito Santo. O coração muda, a boca muda, as ações mudam, as intenções mudam. Há quantas pessoas que são prisioneiras nos seus relacionamentos. Pessoas que não conseguem conviver nem com elas mesmas, nem com o seu próximo, que vivem em conflito permanente com as pessoas. Há uma escravidão chamada escravidão espiritual, onde as pessoas vivem alienadas de Deus, porque a Bíblia diz assim, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é essa barreira, essa muralha, que nos separa de Deus, porque Deus é santo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Somente Jesus Cristo pode tornar você livre. Somente Jesus Cristo pode libertar você emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Ele veio ao mundo, diz a Bíblia, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio ao mundo para arrancar você da potestade de Satanás para Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para tirar você do reino das trevas para o reino da luz. Jesus Cristo veio para quebrar as algemas da sua vida e tornar você verdadeiramente livre. Eu quero orar em seu favor. Onde você está, ora comigo. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem o melhor para você. Deus quer fazer de você uma pessoa verdadeiramente livre. Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pelas pessoas que estão nos assistindo. E eu quero te pedir, Pai, toca o coração de cada pessoa, dando a elas a bênção da verdadeira liberdade. Liberdade para a vida, liberdade que transcende deste mundo para o teu reino eterno, liberdade que satisfaz a alma.
Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar o momento para lhe fazer um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira Mar. Somos uma igreja alegre, viva, acolhedora, comprometida com a Palavra de Deus e queremos ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Temos um importante estudo da Palavra de Deus todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. Você e sua família são os nossos convidados. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e a sua família e até lá. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.